capítulo 21, verso de número 15. Capítulo 21, verso 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Até aqui. Meus irmãos, estamos vendo nesse texto algumas perguntas, ou melhor, as três perguntas de Jesus a Pedro, perguntando a mesma coisa a Pedro. As três perguntas que Jesus faz a Pedro, elas têm o mesmo objetivo, elas têm os mesmos propósitos. Jesus pergunta no verso 15: tu me amas? No verso de número 17, ele faz a mesma pergunta, e no verso de número 18. E eu fiquei pensando, como Pedro, porque a resposta, diz o texto aqui, Pedro dá, ou as respostas que ele dá, e depois ele finaliza meio que irritado, porque diz o texto que ele ficou triste, ele entristeceu. Diz o verso 17 que Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez. E eu estava vendo essa palavra entristecer, ela tem esse sentido de ira, meio que irado, meio que com raiva, caramba, meio que chateado. Não, a pessoa fala a mesma coisa, negócio do pai, do filho, das recomendações que a gente sempre costuma dar aos nossos filhos. A gente fala para ele: ó, fulano, não esqueça disso. Aí tudo bem. Aí daqui a pouco você fala a mesma coisa: fulano, eu vou sair, não esqueça de fechar a janela. Sandra falava isso para os meninos. A mim então é esquecido, pipa voada. Não esqueça de fechar a porta. Rominho, não esqueça de apagar a luz. Senão está me enchendo a paciência. Aí tem uma hora que ele falava assim: mãe, mas a senhora já me falou isso. Aí foi exatamente isso que Pedro fez. E foi exatamente isso que Jesus fez, como a mãe faz com o filho. Por quê? Aí eu fiquei pensando por que razão Jesus estava agindo desta maneira. E aí eu tirei algumas conclusões interessantes que eu queria pensar com vocês aqui, trazendo para os irmãos. A primeira coisa que eu pensei aqui, e fazendo essa analogia com a mãe, com os pais, como nós que somos
pais fazemos com os nossos filhos, é exatamente reafirmar fundamentar o amor de Deus no coração do homem. Porque o que sustenta o relacionamento nosso com Deus é o amor. Por isso que essa visão terrena das coisas espirituais, do Evangelho de Jesus Cristo, ela traz uma distorção, porque isso não sustenta você, não me sustenta, porque na hora do sufoco, na hora da pressão, eu não vou ter aonde me agarrar, porque eu estou preso às coisas terrenas. Eu me lembro da igreja no passado. Eu fiz 62 anos, então eu fui criado na igreja evangélica, na igreja Assembleia de Deus, e eu me lembro de algumas maneiras como a igreja era conduzida naquela época, de algumas mensagens do pastor, de alguns pastores, por exemplo. Eu me lembro muito forte, pelo menos de 2 pastores, um que era muito simples, que ele lia o sermão dele, as mensagens dele, esse pastor, ele costumava ler, ele escrevia num caderno, e aí aquela coisa de adolescente, lá na adolescente na igreja, a gente era doido para pegar o caderno do pastor. A gente queria saber o que tinha naquele caderno, ele mandava com aquele caderno. Adolescente, só Jesus na causa. Por isso que domingo os adolescentes aqui, eu dei todo o gás para ele, porque meus irmãos, adolescentes não é fácil, só Jesus. E aí eu me lembro que as mensagens, elas focavam o céu. Todas as mensagens, o pastor, ele se concentrava em falar que nós tínhamos uma pátria celestial, que todo aquele tipo de vida, aquele sofrimento, e a vida era muito dura mesmo, muita dificuldade, as famílias, pelo menos as famílias daquela comunidade, eram famílias pobres, e ele falava no céu, e ele falava, e é interessante que havia uma esperança nos corações de que aquele tempo ia passar e que nós, e aí eu me lembro que eu pensava assim, que nós éramos privilegiados, porque um dia nós iríamos sair dessa dimensão terrena, iríamos habitar numa dimensão espiritual superior, e nós iríamos obter tudo que nós não tínhamos conseguido nessa dimensão, nesse mundo. E isso dava uma força, um vigor. Por quê? Porque Deus tinha providenciado tudo isso por amor. Esse era o cunho da mensagem. Essa era a grande força da mensagem. Era um amor que Deus tinha por nós. Era que ele focava nisso. E é exatamente isso que Jesus está falando a Pedro. Se você me ama, você vai apacentar, porque apacentar requer uma série de fatores. Apacentar é cuidar, apacentar é alimentar. Olha só, uma comparação: mãe que cuida de um bebê. Toda mulher que tem paciência, às vezes eu fico olhando para algumas mães, e eu lembro de Sandra, também como mãe, de que eu penso, meu Deus, eu não teria essa paciência, eu não teria esse tipo de comportamento para cuidar desse bebezinho, de meio que adivinhar até o que o bebê quer.
aquele tipo de choro, o choro, as mães que são vocacionadas, elas identificam, elas sabem o que o bebê está falando com aquele choro. Ele quer isso, ele quer água, não, ele está com sono. Mas como tu sabe que ele está com sono? Mas como sabe que ele está entendendo? Quer dizer, é exatamente esse sentido do apacentar. Por isso que Jesus, ele insiste nessa pergunta, porque tem que apacentar, tem que cuidar, e o ministério chamado de Pedro era esse, e Jesus estava preparando o apóstolo Pedro para que ele pudesse apacentar. Jesus, o processo da obra de Jesus era a partida de Jesus, e ele tinha que deixar alguém de confiança, ele tinha que deixar algumas instruções para que esses seus sucessores pudessem apacentar, estar ladeando, sentir, ter a empatia com os ouvintes, os discípulos, as pessoas, aqueles que estavam chegando. Era o que Jesus tinha, de ter sensibilidade. A mulher toca nas suas vestes e ele tem a sensibilidade ao de mim sair em virtude. Os pais conduzem as suas crianças, os discípulos bloqueiam ele, não, tira, abre aí, deixe vir as minhas criancinhas. E o grito de Bartimeu essa visão, essa sensibilidade, essa característica que é inerente ao apacentador, aquele que está para cuidar, para socorrer, para cuidar da ovelha, o pastor da ovelha, o pastor do rebanho, que tem a hora certa de quebrar a patinha da ovelha para que ela não fuja mais. A ovelha que é fujona, as ovelhas fogem, elas se escondem, elas acham que são espertas e vão lá, não é igual aquele filmezinho do peixinho, Procurando Nemo, o peixinho todo espertinho e vai embora e acha que é o dono do mundo. Pois bem, tem as ovelhas assim. Tem as ovelhas melancólicas, aquelas ovelhas melão, chora, dormideira, ovelha dormideira, viu aquela coisa do campo? Você esbarra, não. Tem as ovelhas que é rosa, bonita, aquela flor bonita, mas tem uns espinhos. Você vai pegar a roda, se machuca. Não é verdade? Então Jesus trabalha com essa visão. E aí, para a gente fechar, para passar para a missionária, ele fala de apacentar, ele fala de pastorear, e repete o apacentar: apacenta as minhas ovelhas. Interessante que no verso 15, apacentar os cordeiros e depois as ovelhas. Ou seja, são cuidados diferentes. Ovelhas, cordeiros e ovelhas. Tem os cordeirinhos que estão começando essa sensibilidade plena e total. E aí é interessante que quando Jesus, no verso de número 18, quando Jesus vai fechar, vai concluir o ensinamento que ele vai dar a Pedro, ele diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, você te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Jesus está falando de necessidades que nós vamos ter, de necessidades que nós precisamos. Hoje, por exemplo, eu estava vendo aqui domingo, aquela galerinha ali, aquela garotada, eu me lembrei da minha juventude. Eu falei: caramba, eu era assim. E agora não dá mais, eu não grito mais, nem gritar, eu grito por roubo. Antigamente eu gritava, berrava dia e noite. Ou seja, hoje eu já preciso de cuidados, determinados cuidados.
Hoje eu já não posso fazer o que eu fazia alguns anos atrás. Aí Pedro, e Jesus está falando para quem? A Pedro, o impulsivo, aquele que fala antes de pensar, aquele que declara coisas que ele não tem condições de fazer. Era a juventude de Pedro, foi a vida dele. Jesus está falando, Pedro, na obra de Deus, na caminhada, as coisas vão mudando. Ou seja, você precisa pastorear, você precisa cuidar do rebanho, porque haverá um tempo, Pedro, que você vai ser pastoreado, que você vai ser conduzido, que pessoas vão conduzir você. E por isso você precisa preparar pessoas. Precisamos preparar pessoas. E aí, essa mensagem, nós vamos concluir aqui, não encaixa para o pastor, mas encaixa para todos nós. Para você que é pai, você precisa preparar seu filho, porque ele vai pastorear você. Se você não tem paciência com ele hoje, você vai envelhecer, e ele não vai ter com você. Se você é líder, prepare novos líderes, prepare com sabedoria, porque ele está olhando para você. Esse que você está dando aula hoje está olhando para você, e ele vai repetir, vai reproduzir o que você está fazendo. E amanhã, quem sabe, você vai ser pastoreado por ele, vai ser conduzido por essa pessoa. Ou quem sabe um dos seus descendentes, alguém da sua família, vai ser pastoreado por essa pessoa. E aí, aqui a gente percebe que Jesus está ensinando Pedro a semear coisas boas, boas sementes. Aleluia. Porque boas sementes dão bons frutos. Amém? Curva a sua cabeça antes da gente passar para a nossa querida irmã. Deus tem mais coisas para nos falar nesta noite. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse ensinamento ao nosso querido irmão, teu servo, apóstolo Pedro. Aleluia. E que esse ensinamento chegue até nós. Sim. Nós recebemos essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, possamos pastorear, aprender a cuidar dos cordeirinhos, do rebanho de Deus, aprender a cuidar dos nossos filhos, que são nossos cordeiros, os filhos que fazem parte do nosso rebanho, aprender a cuidar, quem sabe hoje podemos cuidar dos nossos pais, dos que são mais velhos. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse entendimento, esta visão, Pai. E haverá um dia que nós não teremos mais, Senhor, daremos mais conta das nossas decisões e seremos conduzidos. Ajuda-nos a semear boas sementes, em nome de Jesus. Abençoa a tua filha agora, Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Usa a tua serva nesta hora, que o teu Espírito Santo possa guiar, orientar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos então receber a nossa querida irmã Andréia Siqueira. Vamos aplaudir a Jesus para a sua também. Deus abençoe, irmã. Seja bem-vinda na nossa igreja. Que Deus possa te abençoar, te usar. A vitória é nossa. Nós louvamos a Deus, queridos e amados irmãos, pela alegria de estar pela primeira vez nesse lindo santuário. Já pedindo perdão aos irmãos pelo horário, nós estávamos hoje diante de um desafio muito grande. Nós trabalhamos um projeto missionário na Maré, porque missão começa em Jerusalém. Eu moro em Bom Sucesso e, devido a estar em Bom Sucesso, na margem direita da Avenida Brasil, Bom Sucesso é dividido em duas partes, né? O bom sucesso e o mau sucesso. E aqui na margem direita são 19 comunidades onde nós estamos atingindo através de um projeto missionário social. Temos muitas crianças, nós somos mãe de 550 crianças.
Imagine uma mãe tentar desviar de tantos filhos para conseguir executar uma ação fora de casa. Então hoje estávamos diante de muitos trabalhos, e quando deu 6 horas e 6 e pouca da tarde, eu lembrei-me de olhar a agenda. Na hora que eu olhei a agenda, meu Deus, nosso irmão, o compromisso lá em Campo Grande, irmão, está de pé hoje, está de pé. Aí eu orei, não tinha condução para chegar aqui, mas eu orei, Senhor, manda uma carruagem de fogo. E com exército, Senhor. E na hora que eu estava pensando na carruagem de fogo, a nossa irmã Claudinha, que é líder de missão da Igreja Batista Peniel na Ilha do Governador, ela disse: André, está tudo certo para Caxias, eu não é para Campo Grande. Desviamos hoje nós estamos indo para Caxias para agradecer a Igreja Batista Peniel de Caxias, um trabalho missionário que eu faço na África. Realizamos uma atividade no final do ano passado, fomos à África, temos também uma escola na África, os irmãos vão ver nossa escola na África, temos 400 crianças matriculadas num projeto missionário social também na África, e a Igreja Batista Peniel colaborou conosco, nos cedendo 10 missionárias costureiras. Nós ungimos as 10 missionárias costureiras, elas fizeram o uniforme e nós levamos esse uniforme. Aí eu fui para agradecer, e ao mesmo tempo a nossa instituição também trabalha em projeto de fabricação de bandeira e de outros materiais, e nós também fabricamos ali, Deus deu retorno, né? Conseguimos também abençoar um projeto em Papua Nova Guiné. Repito, Papua Nova Guiné. Talvez muitos irmãos nem saibam que existe esse país, mas é um país lá perto da Austrália, é um país que também está sendo alcançado por uma missionária também que é da igreja lá de Peniel também, que faz parte dos trabalhos, e nós vamos abençoar aquelas crianças de Papua Nova Guiné. Aí agora nós que fabricamos o uniforme vamos entregar o uniforme para as crianças de Papua Nova Guiné. Então é assim, é dando que se recebe. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho um carinho muito grande para a igreja, que abre a oportunidade para nós falarmos de missões. Nós temos parceiros missionários como igreja, e através dessas parcerias nós temos enfrentado o desafio de sustentar 400 crianças na África e mais 150 crianças no Complexo da Maré. Estamos na iminência de alguns dias, daqui a alguns dias, inaugurar um novo polo social missionário dentro da Vila do João para crianças africanas que moram dentro da comunidade do Complexo da Maré em situações pior do que da África. Estamos também, lá no mês de abril, inaugurando um novo polo missionário social também, aqui em Vila Kennedy, para mais 100 crianças da favela do Giló, ali da Vila Metral. Estamos também trabalhando um projeto missionário dentro da favela de Jardim América, também para mais de 100 crianças, e já temos um polo missionário funcionando ali em Gardenia Azul. Nossa sede fica na Rua Siriema 34 Ramos, e eu sou presidente da Associação Beneficente Projeto Elíquia. Repita comigo, Elíquia. Elíquia no dialeto africano quer dizer esperança. E esse projeto surgiu através da necessidade da construção da escola na África em período de guerra. Eu já estou fazendo missões há 36 anos, para a glória de Deus. Apesar de eu possuir essa cara esticadinha, é que eu oro todos os dias. Jesus estica a minha cara, seja no pitangue de todos os dias, mas a idade não já está pesando no couro. Estamos há muitos anos fazendo missões, viajando para a África desde o período da guerra em Angola. A Angola só conseguiu a libertação em 2002 e estamos trabalhando. Aliás, tem até uma experiência na minha vida, né, pessoal, que eu levei tanto tempo na missão, que quando o ano que eu fiz 30 anos, no ano que eu fiz 30 anos, foi o ano que eu lembrei que eu tinha que ter um namorado, né, 30 anos, eu pensei em namorar. Aí uma missionária africana disse assim: irmã, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Você está sozinha até hoje? Eu falei assim: é mesmo, eu tenho que casar. Aí comecei a orar: Jesus, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar. Aí Deus sempre dizia: agora não, agora não, agora não. Como eu já trabalhava na África, eu achei que ia casar com um afrodescendente. Aí eu orava: Senhor, quero meu negão, quero meu negão, quero meu negão, quero meu negão. Aí Deus respondia: faz missão, faz missão, faz missão. Com 40 anos, 10 anos de oração. Aí a revelação veio, né? Por que eu não casava? Porque tinha um gigante enorme na minha frente, chamado solteirismo, celibato. Ele pedia,
dos rapazes se aproximar de mim. O pastor está até orando, olhando para quem está nesse gigante na frente, pelo olhar ele vai cair por terra em nome de Jesus. Aí quando aquele gigante, os jovens se aproximaram, ele ameaçava os jovens não queriam nada comigo. E eu comecei a pensar que eu era feia demais, entrava no complexo de inferioridade, mas não era guerra. Aí quando me revelaram que era um gigante, irmãos, eu fiquei tão revoltada. Eu comecei a orar, combater em nome de Jesus, tu gigante do Santerismo, você não vai, sai da minha vida, sai da minha vida. Eu jejuei e orei 3 dias, no final de 3 dias, eu fui para casa, eu estava num lugar só de oração, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, irmão, meu telefone não parava de tocar. Era tanto gato no meu telhado, que eu disse, Jesus, agora tira chat e deixa o original. Aí passou o período, e aí apareci, irmão, pretendente, tudo quanto é lado, e eu colocava todo mundo no óleo de Jeová. E um dia apresentou um rapaz, chegou no nosso projeto, e ele chegou triste. Eu perguntei, por que você está triste? Ele disse assim, porque eu estou sozinho. Aí eu, pode orar, pode deixar que eu vou orar para Jesus te alegrar. E comecei a orar, Senhor, alegra teu filho e me dá ele para mim, Jesus. Alegra ele e me dá ele para mim. Aí comecei a orar assim, 3 dias depois ele veio pulando, Senhor, será que você não é a pessoa que vai me fazer feliz de novo? Eu disse, sim, na mesma hora. Todo tempo encalhado, irmão, que não ia pensar muito sobre aquele assunto. Conheci em julho, novembro, em outubro, casei em janeiro. Estou casada há 5 anos para a glória do nome do Senhor. Em julho de 2011, aí comecei a dar os presentes missionários. Só que ele era pastor e eu sou missionário. Olha para o meu casamento, tá, irmãos? É uma batalha. Ele, pastor, eu missionário. Primeiro presente missionário, eu viajei para a África no dia do aniversário do casamento. Filho, fica com Deus. Porque ele quebrou o carro, o motor do carro. E o valor do motor do carro era justamente o valor da passagem dele. É um homem sério, né? Eu perguntei, filho, você quer uma viagem comigo de lua de mel para Angola? Ou você quer o motor do teu carro? O motor do carro. Então, a primeira casamento, festa de casamento, fui eu indo para a África e ele ficando consertando o carro. Segunda viagem, eu faço avanços missionários para o Vale do Jequitinhonha. Repita, Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, um dos lugares mais pobres do nosso Brasil. Quem aqui é mineiro? Diga amém. Ou quem aqui tem parente mineiro? Né? Então sabe que Minas Gerais tem essa área chamada Vale de Jequitinhonha, entre Itaubim, ali a cidade de Araçuaí, a cidade de Vídeo da Lapa, aquela cidade de Jequitinhonha. Então aquela área era uma área muito carente. Eu passei alguns dias na área do Jequitinhonha pregando a palavra e era perto do Natal. Achei que ia ter o melhor Natal brasileiro, porque não existe uma culinária mais gostosa do que a culinária mineira. Quem concorda, diga amém. Olha só, isso não é para os irmãos ir embora rápido não, tá? Quem gosta de polenta com aquela galinha caipira, aquela couvezinha batida com tutu, irmãos, eu pensei que ia ter um Natal farto, mas a miséria estava lá, a pobreza estava lá. É conhecida como a África brasileira. Não tinha nem galinha requeré. Quem sabe o que é galinha requeré? É a velha da perna fina. Você leva 2 horas para cozinhar e ela não cozinha. Nem galinha velha tinha no Natal. Eu perguntava, irmão, para fazer ceia? Ele disse assim, dó, missionária, aqui a gente não faz isso não. Não vamos fazer rabanada, não vamos fazer nada, não ia fazer nada. Então não vou perder meu tempo tentando ajudar os irmãos a fazer ceia de Natal. Já que não vou fazer isso, vou trabalhar para Jesus. Irmão, tem uma alma para ganhar. Aí um dos irmãos que estava hospedado na cadeira, irmã, tem uma mazinha ali, ó, tá aqui, ó, tá madurinha. É só a gente colher. Então vamos lá. É longe, irmão? Não, é logo ali. Eu perguntava de 30 em 30 minutos, irmão, tá longe? Não, irmão, é logo ali. Depois daquela pontinha, daquela viradinha, e tudo não ia. Eu andei tanto para ganhar uma alma que eu quase que perdi, foi a minha alma. Minha alma sentou numa pedra e disse, vai embora, missionária, não quero saber de você. Eu disse, meu Deus, vem comigo. Deus fez
uma obra linda. Quando chegamos na casa daquela senhora, ela estava tão doente, Jesus fez uma obra tão bonita, ela aceitou Jesus, aquela alma se converteu, mas eu passei 3 dias com gelo em cima da perna, levando injeção para desinflamar o músculo da perna, de tanto que andei, mas uma alma se converteu, e o nome do Senhor foi glorificado. 45 dias eu passei na Bahia, irmão, só comendo feijão, falei só as experiências no campo missionário. Agora, irmãos, imagina, a seca estava lá, a miséria estava lá, 45 dias só comendo feijão com farinha. Adquiri uma barriga que até hoje não consigo me livrar dela. Eu digo, sai barriga em nome de Jesus. Uma vez eu perguntei, Deus, por que essa barriga? Ele disse, é carne missionária, minha filha. Dá glória, meu irmão. Mas Deus fez um milagre tão poderoso naquela terra, terra que não chovia há 3 anos. Deus fez chover, mostrando o seu poder para aquele lugar. 60 almas se converteram, igrejas foram implantadas em lugares não alcançados. Mas para se fazer missão se paga um preço muito alto. Por isso que Deus tomou a boca do pastor nesta noite e falou sobre a missão de apóstolo Pedro, a chamada dele. Não foi fácil ele se converter, ele receber a regeneração, o poder de Deus. Ele pagou um preço para se tornar um dos maiores apóstolos da Igreja de Cristo. Daqui a pouco nós vamos entrar no texto e vamos falar só um pouquinho mais de Pedro. Mas o que acontece, irmãos, é que dentro da visão missionária, eu vi Deus operar tantos e tantos milagres, que até hoje eu ando vendo Deus operar milagres. Mas o maior milagre que Deus operou foi que quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava me preparando para evangelizar um lugar que é muito conhecido da nossa área, um lugar chamado Serra do Jericinó, Bandu do Sena. Conhece aqui Mendanha? Quem conhece Mendanha? Estamos acostumados a conhecer o Mendanha. Mas há muitos anos atrás, não havia uma igreja evangélica no Bandu do Sena. O Bandu do Sena apenas tinha uma estradinha, e nessas estradinhas havia várias roças. Era muitos sítios de chuchu, havia muita plantação de chuchu, de tomate. Quem andou no Bandu do Sena naquela época sabe que ali não havia o evangelho. O povo ainda naquela época era muito amarrado na idolatria, e o povo não se convertia. Nós sofríamos muito. Quem é crente há mais de 30 anos, eu tenho mais de 40 anos de evangelho, sabíamos que sofríamos muito por causa do evangelho. Nós éramos conhecidos como o povo do livro da capa preta, sofríamos preconceito. Hoje, assim, na minha carteira de escola estava escrito protestante. Esse era o nome que nos dava. Então, hoje em dia é moda ser evangélico, mas naquela época, irmãos, sofria quem era de Jesus. Éramos chamados de crente, não sei de quem, e as crianças brincavam com a gente, faziam apelidinhos engraçadinhos que eu não quero trazer no púlpito da igreja, mas está trazendo a memória de alguns crentes aqui, que a gente sofria. Então eu já levei muita chuchuzada nas costas, soltava os cachorros em cima da gente, mas todos os sábados nós víamos evangelizar o Bandu. E eu ia com uma irmã, todas duas cabeça branca, 2 irmãs de cabeça branca, uma não sabia ler, outra tinha dificuldade na leitura, e ela nos levava para o Bandu, porque com 5 anos eu aprendi a ler e escrever sozinha, e o primeiro livro que eu me apaixonei foi a Bíblia Sagrada. E eu passei, mesmo como criança, eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, e ali Deus desenvolveu em nós o ministério da palavra, e ela ia nos levar para dentro do Bandu. Elas oravam, Jesus curava, nós pregávamos o evangelho, e as almas começaram a se converter para o reino. E num sábado desse, eu me preparando para evangelizar o Bandu com as irmãs, eu estava com o vestido de alcinha, tentando desatar o nó do vestido que estava apertado, o nó não saía. Meu irmão pegou uma caneta Bic, e disse, eu sei como desatar o nó desse vestido. E tentou desatar o nó daquele vestido, quando a caneta escapuliu da mão dele, entrou dentro do meu olho esquerdo, vazando a menina dos olhos. Levei 2 pontos lá no Souza Guiar para fechar o buraco que a caneta fez na menina dos meus olhos esquerdos. Aquilo ali era uma guerra. Quando você se levanta para fazer a obra de Deus, você também é confrontado. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Se você não fizer nada, talvez você não se atingido por nada. Mas quando você quer realmente se portar como um verdadeiro cristão, servo, você é combatido. Mas maior é Jeová que está contigo. Com 9 anos perdi meu olho esquerdo. Passei 9 anos cega do olho esquerdo. 10, 11, quando eu tinha 12 anos. Eu estava em pé em cima de um banco. Agora, do que eu vou falar, os irmãos vão lembrar que eu sou velha mesmo. Quem aqui conhece Cristaleira?
Quem tem uma cristaleira em casa? Ninguém. Não existe mais. Irmão. Quem aqui tem jovem que nem sabe do que eu estou falando. Em cima de uma cristaleira, eu estava olhando para cima de uma cristaleira, em cima de um banquinho, quando começou a brincadeira de travesseirada na sala da minha casa. E como era uma guerra para paralisar a obra de Deus na minha vida, um dos meus irmãos me deu uma travesseirada na nuca. Que a força daquela travesseirada, o olho direito, o outro olho direito aberto, entrou dentro da quina da cristaleira. A pancada que eu levei no olho direito foi mais forte que no olho esquerdo. Levei 12 pontos para reconstruir todo o globo ocular. E ali foi uma batalha muito grande, subir, indo e descendo de oftalmologista. Todas as melhores clínicas do Brasil. Eu tinha acesso, meu pai trabalhava na época na Rede Globo. E a gente tinha bunda e clós. E eu tinha acesso, eu operei várias vezes, fiz várias cirurgias. Mas não teve jeito. 13 anos estava cega, 14 anos estava cega, com 14 anos minha mãe me levou no Instituto Benjamin constante para aprender a lembrar. Mas quando Deus tem uma obra grande a realizar na tua vida, Ele também realiza um grande milagre. Com 15 anos, lá dentro do Bandu, já havia uma igreja, irmão, de recém-convertido, um povo muito humilde, um povo que andava, irmão, de sandália havaiana. Hoje, por causa da Gisele Bündchen, né, por causa de tantos geniquines da vida, sandália havaiana ficou coisa de rica. Mas quem aqui lembra que sandália havaiana era sandália de pobre? Diga amém. Amém. Então, quem tinha uma? Então, era azulzinha, né? Era azul, era amarela. Era azul, amarelo e vermelho. Só tinha essas três cores. E não era top, não. Era sandália havaiana mesmo. Aquela que as estica não estira, né? Quem tinha, lembra daquilo tudo? Então, só que quando ela arrebentava, aquele povo muito humilde não se incomodava de ir para a igreja de sandália havaiana, a roupa rota. O negócio era servir a Deus. Era um povo que gostava de dar glória e receber vitória. Será que esse povo está aqui na Maranata também? Esse povo que gosta de dar glória a Deus está aqui. E eles não se incomodavam pela roupa, pelo sapato, não. O negócio era servir a Deus. Lá dentro da roça do Bandu, um pessoal recém-convertido fizeram uma igreja de estuque. Sabe o que é igreja de estuque? Bambu e barro. Tem muita gente aqui conhecedora dessa. Isso, aquelas igrejas de estuque. Tinha não é besouro, não. Barbeiro a beça, barbeiro. A gente tinha medo porque barbeiro dá doença de chagas, né? Doença do coração. E acontece, irmão, que a gente ia para dentro do Bandu e via Deus operar naquele lugar. Num sábado, eu disse, Jesus, eu vou na vigília, tinha uma vigília, eu disse, Jesus, eu quero a minha visão de volta nessa vigília para fazer a tua obra. Eu tinha 15 anos e comecei a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, 11 horas da noite. Me deu meia-noite nada, 1 hora da manhã. Aliás, volta-se para o teu irmão que está do seu lado e diga para ele, meu irmão, avisa, o momento de Deus é o final, mas é o momento de Deus. É o momento de Deus, é o final, mas é o momento de Deus. Às vezes nós nos apressamos porque queremos interagir com os amigos no Facebook, é porque ainda tem que mandar uma mensagem para o WhatsApp, mas não se apresse de sair da presença do Rei, porque aqui é o lugar do milagre, aqui é o lugar da maravilha, aqui Deus opera. E naquela vigília do Bandu já eram meia-noite, nada aconteceu, 1 hora, 2, 3, quando o sol estava rompendo. Até hoje esse pastor vivo, pastor Genésio Azevedo, ele é velhinho, e ele disse, irmãos, hoje nós vamos chegar aqui, todos se aproximem, porque nós vamos orar pelos enfermos, vamos encerrar a vigília. E quando eu cheguei, disse, Deus, é agora. E comecei a me dirigir lá para frente, clamando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, eu quero a minha visão de volta. A minha vontade era voltar a ler a Bíblia Sagrada. Isso tinha uma dor dentro do meu coração, uma vontade intensa de voltar a ler a Bíblia. E não podia por causa dos acidentes que aconteceram. E aí eu comecei a clamar. E o pastor orava, eu clamava, o pastor orava. Eu botei a minha mão sobre os meus olhos. Ele disse, eu só vou tirá-lo com a certeza que já estarei curada. Quando o pastor disse amém, eu disse, Jesus, é agora. E quando eu tirei a minha mão e abri os meus olhos, já estava enxergando para a glória do nome do Senhor. Ele é Deus poderoso na terra. Ninguém é como Ele, ninguém faz como Ele. Se eu for contar para os irmãos as experiências de tantos e tantos livros
livramento que Deus tem nos dado. Eu estive lá entre Angola e Congo, e numa viagem de avião entre Angola e Congo, o avião quebrou lá em cima, a mais de 7.000 pés. O comandante disse: o avião não vai descer em Kinshasa. E a gente começou a orar, e começamos a combater contra todo o espírito da morte. O avião sobrevoou a cidade de Kinshasa, no Congo, e voltou para Luanda, controlado pela torre de Luanda. O avião desceu, e o Senhor nos deu um grande livramento. E uma vez, evangelizando, irmãos, pregando, porque há aqueles pregadores que só vão em igrejas grandes, que não se envolvem às vezes em igrejas de comunidade. E uma irmã uma vez se aproximou e disse assim: irmã missionária, eu vejo você ministrar em tantos lugares, você prega na minha igreja? Eu disse: eu prego, irmã, mas irmã, é dentro da favela. Eu falei: não tem problema, é onde que é? No Morro da Providência, numa época que ainda não havia nenhuma política pública de segurança, não havia favela bairro, não havia nada disso. A violência maior era dentro da Providência. A Providência era o maior fornecedor de armamento da cidade do Rio de Janeiro, uma das comunidades que a polícia não subia de jeito nenhum. E eu disse: mãe, eu vou lá. E começamos a andar. Eu estava dentro de uma porta, saía por uma janela, uns belos estranhos, esquisitos, e chegamos lá. Quando passamos por uma praça, cada uma maior do que a própria pessoa, crianças, adolescentes, tudo muito bem armado. Eu disse: mãe, nós vamos passar por ali. Ela disse assim: vamos passar, então vamos. Aí chegou no momento em que o lugar que nós tínhamos que passar era como se fosse 2 pisos desse de ardósia. Era uma passagem, como se fosse uma ponte, do lado uma pirambeira, uma ribanceira muito grande, e um lado paredão. Então a gente tinha que passar uma distância daqui até a porta da igreja, por aquele lugar sem direito de fuga alguma. Eu disse: irmã, nós vamos passar por aqui. Ela disse assim: irmã, é por aqui. E ela era uma irmã baixinha, gordinha, que andava remando. Ela foi na minha frente. Eu disse: irmã, então vamos passar. Quando a gente está no meio daquele beco, irmão, o tiro começa a comer nas minhas costas. Pá, pá, pá. Ela disse: irmã Clélia, eu saio da frente, Marisa. Mas ela disse: aí na frente, não sabia correr. Aí pula aqui. Quando eu pulei, estava dentro da igreja, o povo dando glória a Deus, aleluia. Ninguém se incomodava mais com aquela bagunça lá fora. E eu senti uma coisa escorrendo nas minhas costas. Eu disse: Marisa, levei tiro. Ela olhou para mim: é suor. Você pode dar um glória a Deus pelo livramento? Quem pode dar glória a Deus por todos os livramentos que Deus tem dado na tua história? A mão de todo poderoso está sobre nós, porque há projetos de Deus na nossa vida. Pensa bem, se nós fôssemos relatar quantos livramentos a Bíblia diz que somos lançados à morte todos os dias. Um dia desse, irmão, por causa de tantos trabalhos, irmão, eu queria que os irmãos colocassem a minha caixinha, né? No mesmo dia. Tem gente que anda comigo um dia e desiste. Essa aqui é a mais forte de todas. Essa aqui eu dou tapa na cara, pede para sair, não sai de jeito nenhum. Está aqui conosco, é missionária, né? Por isso que aguenta. Mas é uma batalha tão grande, irmão, que um dia a minha pressão foi a 25/12. A minha glicose foi a 600. Nós estamos construindo um alojamento para crianças que andam na rua. Lá no nosso projeto temos 2 galpões onde realizamos as atividades social missionária, oficinas, tantos trabalhos, tem reforço escolar, crianças que dormem conosco, temos uma sala que trabalhamos com criança autista, síndrome de Down, que se chama Sala do Carinho, trabalhamos crianças especiais. Me deram agora, de ontem para hoje, me deram um menino de 7 anos de idade. A avó que cuidava morreu, infartou assim na frente de todo mundo. A filha é craqueira e o pai mora dentro da comunidade, não sai da comunidade, não sabe o que ele é, a profissão dele. E acontece que a bisavó que começou a tomar conta do menino não tem força, está muito doente. Disse: André, o pai não adianta e a mãe não adianta, eu quero te dar esse menino de 7 anos de idade. Tá aí, irmão, já trouxe um da África, né, o Rian, tem duas crianças africanas já comigo, deixei mais 5 para trazer para o Brasil, para a glória de Deus. É que eu estou dando um infartinho de cada vez para o meu marido, tá, irmãos? Estou matando ele aos poucos. Então, é que eu só trouxesse 7 de uma vez só, ele morria, né? Aí eu falei: filha, missão. Aí que trouxe 1, filha, missão, trouxe 2. Ele: você vai me matar desse jeito. Mas estamos aí trabalhando na obra de Deus. Aí a avó falou comigo: André, se eu não tiver essa criança, eu vou dar ele para o tráfico.
conversando com o menino, ele disse assim: tia, eu não quero a vida de meu pai para mim. Uma criança de apenas 7 anos de idade. Então a gente vive um combate todos os dias para ver o nome do Senhor ser glorificado. E hoje eu gostaria de apresentar esta igreja. Pouco preguei, que eu já vou finalizar. Mas eu quero agradecer a Deus pela chamada. Quando eu vi esse cartaz aqui, irmão, eu louvei a Deus que eu estava conversando com o Claudinha no caminho, né, Claudinha? Sobre essa visão da igreja se tornar parceiras de projetos missionários, de associações missionárias, de missionários. Nós precisamos nos unir, porque enquanto a igreja dorme, o diabo tem semeado a semente do joio, que se chama islamismo. Não se engane com outra semente. Imoralidade. Enquanto a igreja está dormindo, o mundo das trevas está trabalhando. Eu estava em Bourges, na França, eu viajei esse mundo inteiro, na visão missionária. Eu passei 45 dias na cidade francesa chamada Bourges, sem conseguir cultuar Deus em uma igreja, porque não havia uma igreja evangélica. Uma cidade enorme, não tinha uma igreja evangélica, mas possuía já 7 mesquitas. Mulheres andando de burca mesmo, literalmente, andando de burca na Europa. E os irmãos pensam assim: mas lá é permitido. Não, lá no país é diplomático, aceitou a imigração e agora está lá. E agora tem uma fonte dizendo: estão islamizando a Europa. De onde nos veio a palavra Suíça, a Suécia, os países que antigamente eram exportadores de missionários? A missão começou nas 7 igrejas da Ásia, vinda através do apóstolo Paulo. Agora vai buscar uma igreja lá, você não acha. E agora nós, os brasileiros, servos de Deus, Deus está levantando igrejas, povos, homens e mulheres, com o exercício de contribuir, de orar e de fazer. Quem crê que a Maranata, essa igreja aqui, está sendo levantada por Deus em todas as áreas da missão, diga glória a Deus. Essa é a vontade de Deus em Cristo, que sejamos propagador do Evangelho do Reino de Deus nos 4 cantos da terra. Em 2011 eu retornei a Angola, vou a Angola de 2 em 2 anos, estamos indo a Angola agora mais vezes por causa da escola. E em 2011 eu retornei para uma atividade de reconhecer juridicamente a organização, e Deus nos abençoou com uma escola que inauguramos em janeiro de 2012. Vamos soltar o CD, pode soltar, querido, essa imagem. Então aí estamos nós, levamos 15 pastores, 7 missionários para a inauguração da escola com participar da Ruth em ensino primário. Aí tem gente que acha que missionário só prega, né, irmão? Tá eu aí em cima de um andaime e fazendo o quê? Lixando a parede para colocar um novo cartaz para a inauguração da escola. Agora presta atenção, irmão, eu sou pedreira, ladrilheira, para a glória de Deus, e o meu melhor desafio é quebrar paredes de igreja para ampliar templo. Aí os irmãos estão vendo esse caminhão significa, irmãos, que nós estamos construindo, estamos dando continuidade à construção de mais 2 salas de aula, e estamos agora construindo também um orfanato, porque muitas crianças são jogadas no lixo e nós estamos amparando também essas crianças. Esse foi o dia da inauguração da nossa escola. Nós estamos vendo um ônibus da caravana que viajou conosco. Esse é o ministro do meio ambiente. Essa senhora que vem atrás é justamente a serva de Deus que Deus usou para nos ajudar financeiramente para construir essa escola. Essa é a mamãe Ruth. Atrás está o ministro do meio ambiente, e logo em seguida estou eu vendo a fita sendo cortada para a glória do nome do Senhor. Essas são as irmãs da Igreja Batista de Angola, que nós batizamos como Grupo Ruth. Essas senhoras também trabalharam muito para Deus, vendiam material, vendiam coisas para fazer a obra de Deus, e elas ofertavam também para a construção dessa escola, e elas estão cantando. Será que dá para soltar o som, querido? Vai lá, solta o som só um pouquinho. A apresentação da ASBEP, a nossa organização, pode deixar rolando, para os irmãos conhecerem a nossa organização, pode ir. Aí estão pedindo ajuda para a construção do projeto. Cada um que está aqui reunido. E assim, eu gostaria tanto de ganhar uma sala, mas de Isso aqui é na amarela.
Depois desse vídeo foi parar no YouTube, eu ganhei mais de 7 televisores, tá, irmãos? Precisamos dar mais televisão para assistir. Então, acontece que esse trabalho é o da Maré, que passou foi da África. Não sei se ele vai conseguir voltar com o vídeo da África, que a gente vai encerrar a apresentação do projeto através daquele vídeo da África. E para a glória de Deus, aquelas irmãs cantavam: "Quece, quece, por que não isso, por que não isso, Imayang, por que não peve?" E Exacou, quer dizer, Deus me deu uma palavra, e através desta palavra eu vou ministrar o reino de Deus, e eu não vou mais voltar atrás. Amém? E essa é a expressão que elas usam. Por isso que elas dizem assim: eu não vou voltar mais atrás. Então diga assim: eu também não posso mais voltar atrás. O Senhor nos deu uma missão e eu não posso voltar atrás. Todos esses vídeos estão no site da Associação Benefício de Projeto Relíquia, está no YouTube sendo gerado. Os irmãos que quiserem ver toda essa apresentação, vai lá, porque eu gostaria de falar 2 minutos sobre a palavra de Deus. Posso? 2 minutos. O pastor me deu até 9h30, eu vou usar até 9h20 só, tá bom, querido? Abra a Bíblia Sagrada rapidamente. Então, pregar, testemunhar, apresentar o projeto, tem que ser rapidinho, né? Vocês viram as crianças orando? Vocês viram aquela... Então, nossas crianças fazem parte de um projeto que se chama Intercessor em Rede. Para manter a obra missionária, eu não tenho ajuda de governo, eu não tenho ajuda de prefeito, eu não tenho ajuda de nenhum empresário, não tenho ajuda de ninguém. Só as igrejas, pastores, que nos ajudam. Eu vou ministrar nas igrejas, as igrejas nos ajudam, compram nosso material. E uma noite, eu tive um sonho. E eu sonhei com um varal de bandeiras de todas as nações, de todos os povos. E quando eu tive esse sonho, eu acordei de manhã e perguntei a Deus: Deus, o que significa essas bandeiras? Deus falou comigo: você mesma vai fabricá-las para manter a obra missionária. E quando foi de manhã, eu sou serigrafista. Os irmãos viram que eu botei um letreiro lá? Eu sou letrista e serigrafista. E quando foi de manhã, eu juntei as meninas que trabalham conosco. Lá nós temos pedagogo, psicólogo, tem uma gama de pessoas que trabalham todos esses projetos conosco. E juntei elas assim: essa noite eu tive um sonho. Quando eu falei que essa noite eu tive um sonho, toda vez que eu tenho um sonho, elas começam a dizer: já vem trabalho para nós. Elas têm horror em ouvir eu falar que eu tive um sonho. A minha costureira já diz: não vem com sonho não, pelo amor de Deus. Mas quando eu falei para elas que eu tinha tido um sonho, e falei para elas como seria botado em prática para apoiar financeiramente as BEP, elas ficaram assim estapeladas, e colocamos em prática. E começamos a fabricar essas bandeiras. Essas bandeiras fazem parte de um projeto que se chama Intercessor em Rede, que qualquer pessoa pode se tornar associada a esse projeto. Ela dá R$15 por mês, que é dada através de um boleto bancário. Vem para a tua casa uma bandeira de uma nação. Você passa a orar o mês inteiro sobre aquela nação. Vai vir os motivos de oração, a realidade do país, as notícias da ASBEP. Você passa o mês inteiro, você contribui por R$15 e acontece uma coisa maravilhosa. As minhas crianças, tanto da África como a da Maré, as crianças do nosso escola missionária, têm programas de oração. Apesar dessas crianças não fazer parte de lares evangélicos, são evangelizadas através do projeto, elas são crianças intercessoras, e a Bíblia diz que da boca da criança Deus suscita força. Então as minhas crianças fazem o seguinte: elas que adotam você, elas que vão te adotar. Cada pessoa que se torna intercessor em rede, que me dá o nome, endereço, telefone, que passa a receber as cartas, uma dessas crianças recebe o teu nome na mão delas, e todos os programas de oração que nós temos nas BEP, o teu nome é lembrado através dessas crianças. Então é dessa forma que nós temos tentado levantar ajuda para manter essa obra missionária. Então quem quiser se tornar intercessor em rede, essa aqui eu vou dar de presente, essa bandeira aqui, de presente para o meu pastor da igreja. Amém, irmãos? É a bandeira de que país? De que país é essa bandeira? Dá uma salva de palmas bem forte, pastor, recebeu o presente. Como eu estou precisando, irmão, de comprar sacos de cimento, que eu estou batendo na terceira laje do alojamento, ele vai me dar R$7 de presente no final do culto. Amém, meu pastor? Agora, deixa eu falar, quem quiser ajudar a missão hoje, para a gente comprar cimento amanhã, eu trouxe bandeira do mundo inteiro aqui. Amém, irmão? Tem do Azerbaijão, Turcomenistão. Vê se, pastor, vê se tu acha uma bandeira azul. Quem aqui é solteiro? Quem é solteiro aqui?
Vê se acha uma bandeira toda azul, toda azul, toda azul. Eu senti que esse pastor aqui tem uma unção muito especial nessa casa. Toda azul, ela é toda azul. Não, ela é azul, azul clarinho. Essa, acho que é essa mesmo. Essa mesmo, essa. Ai, cadê os irmãos solteiros da igreja? Olha, os irmãos solteiros da igreja vão comprar esta bandeira. É o Cazaquistão. Para ministrar. Vamos lá. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo de número 4, diz assim, livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: e chegando vós para Ele, chegando vós para Ele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem achou misericórdia, um dia acha. É melhor procurar de trás para frente. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, e é mais fácil achar do que começar com Gênesis. Diz assim: e chegando vós para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens. Está escrito isso na tua Bíblia, sim ou não? Então vamos lá. E chegando vós para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espirituais aceitável a Deus por Cristo Jesus. Por isso na Escritura se diz: eis que põe em Sião a principal pedra de angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Levanta tuas mãos acima da tua cabeça por alguns instantes. Na África, o culto pode começar 10 horas da manhã e ninguém sai sem a bênção pastoral. E por mais de 2 horas, ele levanta a mão cantando: Osalezambe kumamaya na peça yonini kumamaya lebanca na talo kumamaya cocina yuda kumamaya. Por 2 horas eles louvam a Deus dizendo: tu é rei, seja louvado. Tu és o leão da tribo de Judá, seja louvado. Tu és a pedra preciosa, seja louvado. Tu és o rei dos reis, seja louvado. Quem nessa noite veio para adorar, exaltar e glorificar aquele que é santo, é poderoso, é glorioso, é único, é verdadeiro. Ele é a pedra rejeitada pelos islamistas, ele é a pedra rejeitada pelos budistas, ele é a pedra rejeitada pelos espiritualistas, mas aceita pela igreja maranata, lavada, remida, comprada, adquirida. Quem pôs o Senhor como principal da esquina na sua vida? Quem colocou o Senhor como fundamento na sua caminhada? Eu quero louvar a Deus porque os teus pés estão edificados. Pode baixar a mão, dando glória a Deus. Os teus pés não estão sobre a areia, mas estão sobre a rocha. Pode soprar o vento na tua vida, pode correr o rio na tua vida, mas você não cai, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre você. A graça de Deus está sobre esta casa. Enquanto você está dando glória a Deus aqui, na tua casa Deus está pelejando por ti. Quem pode adorar e exaltar aquele cujo fundamento, a firmeza, nos faz também fortes nessa terra? Estamos atravessando dias difíceis e trabalhosos, mas maior é Jeová que está conosco para nós enfrentarmos essas situações, essa adversidade da vida. Deus está conosco e Ele diz assim: olha, uma pedra preciosa foi levantada, uma pedra, como Pedro foi chamado de pedra. O Senhor disse: olha Pedro, tu és pedra, e fez um trocadilho dizendo: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Ainda que os demônios da contenda, da confusão, da miséria, da pobreza, do bloqueio, da inimizade, das enfermidades se levanta contra você, mas as portas do inferno não vai prevalecer. Toda ferramenta preparada contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, não vai subsistir, não vai ficar de pé, porque Deus hoje
nova conotação espiritual. Pedra aqui significa avivamento, renovação, fortalecimento para a glória de Deus. Talvez na tua casa você anda cansado de tantas perseguições e ameaça. Pergunta a Jacó: o que é ter de Deus uma pedra para viver? Está em Betel e pegar uma pedra e colocar como travesseiro e ver os céus abertos, e antes de Deus subir, e antes de Deus descer, e Deus se manifestar dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu avô, o Deus de Isaac. Olha, anda na minha presença, porque a terra onde tu pisa é terra santa, onde tu colocar os teus pés, eu darei a terra por possessão e por promessa. Meu irmão, minha irmã, Deus vai te dar o coração do teu filho para o reino dele. Deus vai te dar o coração da tua filha para o reino dele. Deus vai te dar o coração da tua vizinha, dos teus amigos de trabalho para o reino dele. Pode pisar pela fé nesse coração, porque a Bíblia diz: terra, terra, ouça a palavra de Deus. E quando a Bíblia fala em terra, fala sobre o coração. Eu glorifico a Deus, porque o Senhor nos dará as nações por herança. Levanta as tuas mãos ao céu e glorifica a Deus. E a pedra preciosa foi aquela que Pedro colocou como travesseiro e viu a glória de Deus e despertou no seu sono dizendo: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Essa é a porta do céu. E ele colocou a pedra de pé, derramou óleo sobre ela e jurou o Senhor dizendo: Senhor, eu coloco esta pedra como testemunha. Se tu me deres roupa para vestir e me abençoar no caminho que eu vou voltar aqui em Betel e vou te dar o dízimo de tudo. Eu quero dar glória a Deus nessa noite, porque Deus vai prosperar crentes neste lugar, mas crentes fortalecidos nos dízimos, nas ofertas, para a glória do nome do Senhor. Pedra que revela a grandeza de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a alegria de Deus, a queda dos nossos adversários. Foi com uma pedra que Davi venceu o gigante, foi com 12 pedras inteiras que Israel selou para sempre o Egito para trás, porque como Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué. Josué dizia: Senhor, como tu será comigo diante desse povo? O Senhor disse: Josué, não temas, eu sou contigo. Não pasme, eu sou teu Deus. Eu sou o Senhor, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora tu vai ter que atravessar esse Jordão, porque o Jordão significava eliminar o último estágio de Israel da saída do deserto para conquistar a terra prometida, para dizer que nunca mais voltaria ao cativeiro e a terra da escravidão. E Deus disse: olha, Josué, santificai-vos hoje, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Vocês vão atravessar esse Jordão, mesmo pela fé. Se o mar não se abrir, tu passa por cima, mas pela graça de Deus, Deus vai fazer abrir também o rio Jordão da tua família, aonde tu vai pegar pedras inteiras e vai fazer um altar, uma coluna, um lugar onde será lembrança de que o Egito ficou para sempre para trás, que o deserto ficou para sempre para trás, que a partir daquele lugar o nome do Senhor seria glorificado em Israel, para conquistar desde a terra dos filisteus até a entrada do Mar Grande, até a entrada do Mar Vermelho. Da glória a Deus, por esta noite o altar de pedras inteiras já está erguido. Quem pode sentir fogo de Deus? Mistério. Quando Daniel viu a pedra sendo lançada sem mão, e o Senhor disse assim: ao que vencer a uma das igrejas da Ásia, eu darei nela uma pedra na sua mão, uma pedra branca, escrita um novo nome. Até hoje podia se dizer que o teu nome era covarde, mas hoje o Senhor está te dando um novo nome, audacioso. Até hoje o teu nome era tímido, e hoje o Senhor está te fazendo valente para a glória de Deus. Até hoje alguém pode dizer: lá vai o irmão que não tem unção, mas o Senhor está te dando um novo nome, uma pedra branca, ungido para a glória do nome do Senhor. Até ontem o teu nome era derrotada, lá vai a mulher que o marido fugiu, a mãe que o filho não obedece, o homem desempregado sem dinheiro, não tem dinheiro para comprar uma bola de sorvete para ninguém. A partir de hoje
neste lugar. Deus está neste lugar. Deus poderoso, Exaliawa está neste lugar. Oh Jesus, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, Tiedje, levanta na Paulo, Cosinayuda, Deus está presente aqui neste lugar. O leão da tribo de Judá, quem pode adorá-lo na beleza da sua santidade? Senhor, nós te glorificamos, porque nós queremos uma pedra, nós aceitamos a pedra, Jesus, nós recebemos a pedra, Senhor, e a fizemos a principal da esquina, a pedra que muitos não querem ter nas suas religiões. Nós te recebemos e por isso nós te glorificamos. Amém! Agora eu vou contar de 1 até 3. Eu gostaria que toda a igreja desse um pulo e dissesse: cheguei na África. 1, 2, 3. Eu vou ficar aqui, que essa história é muito. Ah, tem um irmãozinho ali, mas ele não vai ver nada não. Vamos lá, vou ficar aqui. Vou contar de 1 até 3. Você vai dar um pulo e vai dizer: cheguei na África. 1, 2, 3. Olha, teve gente que não saiu da Avenida do Pé. É isso mesmo? Pé? Está do pé. Tem que pular, amém, irmão? 1, 2, 3. Agora sim, você que chegou na África, diga Zambe. Zambe. Telema. Olha, Telema não é oi, timbre, até ao vivo. Telema é dialeto. Diga Telema. Ossala. Apambola. Vai chamando para a Apambola. Ming Ming. Olha pro coleguinha e diga Ming Ming para você. Peraí, vai ser a tradução. Não esqueça de comprar minha bandeirinha, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Eu tenho que passar com cimento. Estou batendo a terceira laje do alojamento. Por favor, compre minha bandeira. Quando você disse Zambe, aliás, eu trouxe as grandes também, se você quiser escolher umas grandes, né? Zambe Telemato disse: Deus já se levantou. E quando você disse Ossala, você disse: Ele se levantou para trabalhar. Você já pensou, irmão, quando alguém levanta para trabalhar? Epa, peraí, deixa eu tomar. Deus se levantou, trabalhou e já te abençoou muito. Então vamos lá, Zambe. Olha para o coleguinha. Ming para você também. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Palmaguinha aí. Você merece. Amém. Você foi abençoado. Amém. Gostei dela. Chegou aqui assim, né? Não parecia, mas olha que bênção. Vou comprar. Como é que é o nome daquela cara? Tá solteira, né? Tá solteira. Ó, só trouxe uma. Tem muito solteiro. Tem muito solteiro aqui. Mas ele pode encomendar. R$15 essa aqui. 5, 7 reais. E a maior? E a grande? A grande tem mais grande aqui do estado, Ah, eu quero. dos países preparados. Tá. Em rede que apoia mensalmente com R$15. Aí recebe na casa. Também só paga se receber a bandeira. Aí eu tenho que mandar a bandeira para tua casa. Tá ok, querido? Você trouxe o que? Formulário para preencher? Tá bom. Então depois, coloca uma mesinha ali, pede a missionária para te ajudar. Isso, tá bom. Eu também vou querer ser um participante. Levante as tuas mãos. Vamos abençoar a André, que nos abençoou, que Deus nos falou. E vamos nos envolver com esse trabalho missionário. Nós estamos aqui com esse projeto de criar um núcleo missionário aqui. Eu não sei como, mas a gente já está com essa visão. E Deus está nos dando assim esse caminho, uma direção.
E aí você já pode começar a participar desse trabalho de missões, cooperar com os missionários. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela vida da Andréia, Jesus, do seu marido, o pastor, desse casal que tem sido missionários, tem levado a tua palavra, Senhor, a tantos lugares, em Angola, aqui no nosso Brasil, ali na favela da Maré, nas outras comunidades. Meu Deus, muito obrigado pela vida deste casal, e nós estamos aqui, queremos participar, Senhor, participar desse trabalho, desta obra, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas, sejam resgatadas, Senhor, e que sejamos instrumentos em tuas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar como a tua filha profetizou hoje, como o missionário chileno profetizou no domingo, que Deus levantaria pessoas, levantaria essa igreja como uma agência missionária, prosperando homens e mulheres neste lugar, para que pudessem abençoar vidas que estão sofrendo, crianças que estão sendo levadas cativas, Senhor, que possamos resgatar essas vidas. Levanta-nos, eis-nos aqui, Senhor, nós estamos dispostos, como diz a letra daquela canção, pode me chamar, Senhor, pode me chamar, eis-me aqui, Jesus, queremos levar a tua palavra, Senhor.